Continuando o pensamento. Cara, o professor hoje em dia, qual o problema dele? Tem que falar. Além da classe não ser unida, essa faz toda a diferença. A classe não é unida. Por isso que tá se fudendo. Vamos rasgar o português aqui. E eles reconhecem isso, eles sabem disso. O professor não fala a linguagem do aluno. Não, falar na gíria. Chegar na sala de aula eu sou bonzão, brincar. Não, não é isso, cara. Ele não fala a linguagem de aprendizagem do aluno. Ele não sabe como o seu aluno vai aprender melhor. Como assim, Alberto? Cara, tem vários meios por onde ensinar. Tem aluno que aprende olhando. Tem aluno que aprende escutando. Tem aluno que aprende praticando, falando, escrevendo. Numa conversa, num bate-papo informal. Onde está a aprendizagem nesse termo todo aí? Hoje em dia, escrever é coisa do passado. É coisa do passado porque eles não sabem porque o motivo de escrever. Nem o professor sabe. A maioria deles estão dando aula aí, escrevendo no quadro aí, passando, o aluno engolindo um monte de bosta, que não vai servir pra porra nenhuma, vamos falar a verdade. Tem que escrachar às vezes, cara. É chato? Mas ele não vai aprender porra nenhuma e o professor sabe, cara. Ele fala, eu tô passando, tá no livro aqui, ó, que se foda. Virar as costas, fala com ele mesmo ali, ó. Copia aí. O aluno quer que se foda também. Fala, eu vou ficar copiando, isso aí não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Aí o aluno não entende, o professor não explica. Primeiro, o aluno não entende por que tá ali. O professor não entende como ele vai aprender. Tudo contra o aprendizado. O aluno é adolescente. O professor não entende a biologia, esqueceu que ele foi adolescente também. Porra, é 1/3 da vida do aluno ali, na sala de aula, manhã toda. 1/3 do dia dele ali, desperdiçado, ou de manhã, ou de tarde, ou à noite. E vai variando, né? Não sabe como funciona o jovem, o organismo jovem. Porra, o jovem acorda às 6 da manhã pra ir pra escola, o organismo do ser humano. É biologia, cara. O professor de biologia não sabe explicar essa porra na sala de aula, que o jovem só começa a ser ativo depois das 8 da manhã. Por causa dos hormônios de crescimento e tal. Ele sabe biologia da boca pra fora, o que tá no livro, mas não sabe explicar isso pro aluno. Não sabe pegar leve com ele ali quando é 7:30 da manhã, pra ele estar ali. Parece brincadeira. Mas é o que tá acontecendo. Cara, tá tudo contra o aprendizado na escola convencional brasileira. Você entra no ambiente escolar hoje, cara, o aluno escreve errado, o professor de português cata e nem corrige o cara. Diferença de um pontinho não faz diferença. Uma vírgula. O aluno sai da escola, não sabe nem escrever. Aí chega lá na diretoria, tem que passar, porque se a gente reprovar não vai ter verba pro ano que vem. E aí? É isso que acontece. Isso daí, deputado, vereador, prefeito, presidente sabe, cara, que é isso que acontece. Se a escola reprovar um tanto de aluno, ela não recebe a verba pra funcionar. Vai ter que trabalhar abaixo da verba. Isso aí ninguém fala. Por isso que eles passam o aluno, vai ter que empurrar. Ou senão, vamos reprovar esses alunos aqui que já fizeram 18 anos, para não dar trabalho no ano que vem. Porque já deram esse ano, vamos tentar colocar alguém aqui
pra abrir vaga. É o que acontece. Aí o pai acha que o problema é da escola, o problema é do professor e tal. Não, é a maneira que eles vão ter que trabalhar, cara. Porque senão se fode. Ah, mas nós temos que dar tecnologia na sala de aula. Que porra de tecnologia na sala de aula, cara? O aluno tá sabendo ler e escrever, que é o básico. Nem sabe pra que vai servir na vida dele isso daí. Uma boa escrita, uma argumentação. Ele não sabe como isso melhora a sua expressão com o mundo. Essa é a diferença. O aluno, ele não tem noção, mas o professor tem. Em vez do professor falar, chegar na sala de aula, dar uma dura. Não uma dura assim, tipo, chegar e ser arrogante. Chegar e fazer o aluno compreender, entender como a sua sala funciona. Essa sala funciona de tal maneira. Fazer no primeira semana de aula, especular os alunos dele, tentar entender os alunos dele, como fulano. Explicar, cara, você sabe por que vocês têm que escrever? Não. Ó, se você escrever, isso você sistematiza no papel que você tá vendo, automaticamente isso vai para sua mente, você grava, porque você fez o passo de escrever, sistematizou isso daí. Ao ler o que você escreveu, você tem que ler, você compreende. Quando você chega em casa, precisa estudar? Não, só lembrar o que você escreveu, porra. Vai ficar mais fácil. Eu escrevi, faz um resuminho ali, ó. Na sala hoje foi tal. Deixa um espaço no caderno. O problema não é ter folha branca. Olha, na aula de hoje eu aprendi sobre isso com o professor tal. Ele explicou sobre isso, falou disso. Lembra como foi o dia? No outro dia de manhã, acorda e faz o seu processo da lembrança. Você trazer o que estava no seu subconsciente pro consciente. Porque leva 24 horas isso daí pra... Agora, se você deixa passar em branco esse dia, você não vai lembrar porra nenhuma. Vai ser um decoreba, tudo às pressas. Tem que ensinar o aluno a lembrar, a aprender. Alberto, mas como esse é o processo? É o processo de lembrar, cara. Vocês entendem como é o processo de aprender? Vocês sabem o que é o processo de aprender? Não, então vamos fazer aqui, vamos ver como vocês aprendem. Faz aí o teste com os alunos na sala de aula, cara. Cara, vai ser um teste de 1 hora que vai facilitar 340 dias do seu ano. Praticamente. As aulas estão começando mais cedo, né? Ou estão 280 dias do seu ano, 200 dias do seu ano aí. Você entendeu? Vai facilitar. O aluno vai entender porque ele tem que escrever, porque ele tem que ler, porque ele tem que lembrar, mas o processo de lembrar como, tal. Eu explico isso direto pro meu irmão, falei, cara, você quer aprender? Leia. Mas tem que ler? Eu falei, beleza, você não gosta de ler? Então vamos praticar no básico. Você tem que saber lembrar. O que é lembrar pra você? Para de noite e tenta lembrar o que você fez desde o horário que você acordou. Faz esse teste. Faz o teste. No dia seguinte, lembra como foi até a noite. E coloca um resumo ali no caderno, ali em algum lugar você trouxe aquilo lá do subconsciente pro consciente. Aí você começa a fazer isso daí 1 semana, 2 semanas. Fala pra você a primeira semana e cobrar do aluno ali, ó. Como foi o dia ontem e tal. Cara, isso daí é coisa de 5 minutos. Ele deitado, ele faz esse processo. Ensinar pra ele como funciona o processo de aprendizagem primeiro. Antes de querer ensinar alguma coisa pra ele, querer empurrar alguma coisa na cabeça dele, ensinar como é o processo de aprendizagem pra ele. O processo da escrita, a importância. Cara, eu não sou um dos melhores, eu tenho um trauma de português terrível que eu carrego assim do ensino fundamental, cara. Parece brincadeira, mas é sério. Tô tentando recuperar? Tô.
Sinto dificuldade? Enorme. De um professor. É isso que nós estamos criando. Alunos com dificuldades e traumas. Para ele não vai ser fácil, mas ele não entende o processo. O processo tem que fazer sentido para ele. Ele tem que ver funcionar aquilo. E se ele fala, porra, minha memória tá ficando melhor, cara, eu tô trabalhando a memória. No outro dia você trabalha a memória. E um mês, cara, ele vai estar pica. É simples, é trabalhar a memória. Aí sim você fala, pô, leia esse texto, tente lembrar ele de noite. Escreva ele o que você conseguir lembrar no outro dia. Um parágrafo, 4 linhas. Ele vai já... Mas tem dia que ele vai escrever o parágrafo inteiro, assim, e não vai esquecer mais não, cara. Porque esse tipo de processo, quando você traz do subconsciente pro consciente, você não esquece mais. E leitura, pá. Escrita, pá. Leitura e escrita, esse é o melhor processo. Por que vocês leem? Você sabe por que vocês leem? Não sei, explica. Por que do motivo da leitura, da escrita, da compreensão de texto? O que é um texto? Um texto pode ser palavras, pode ser escrita, pode ser uma imagem. Tem que explicar esses processos para eles. Aí quando eles se familiarizarem com isso, eles vão entender o que eles estão fazendo ali. Eles vão falar, pô, eu tô escrevendo aqui porque através disso eu vou gravar esse conhecimento na minha cabeça. E ao lembrar disso daqui e reescrever ele, eu trago no outro dia pro consciente. E não esquece mais. Vou deixar esse processo aí para vocês pensarem. Dê uma boa aula e seja o melhor professor possível para seus alunos. Paz interior, e a mensagem está dada.